partir de agora na Showtime. Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Boa tarde, ouvintes queridos. Aqui é Zildete Montiel, num oferecimento de Alcel Pro Saúde. Seja você também um cliente Alcel, aquele que cabe no seu bolso. Alcel tem plano familiar, plano microempresarial, plano empresarial, tem serviços de laboratório, tem uma assistência familiar espetacular. Assistência na hora da perda de um ente querido, seguido de um grupo de apoio. Alcel Pro Saúde, sempre com você. E hoje nós vamos falar com a psicóloga especialista em psiconeuroendocrinoimunologia, a doutora Fátima Bortoletti. A doutora Fátima Bortoletti vai falar conosco sobre a síndrome de Burnout. Você sabe o que é? Vamos falar de estresse, vamos falar sobre a saúde da mulher. A doutora Fátima é mestre em Ciência de Saúde pela Universidade Federal de São Paulo. Boa tarde, doutora Fátima. Boa tarde, Zildete. Uma honra tê-la aqui conosco. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Uma honra. É uma honra para mim participar do programa de vocês. Eu espero atender as expectativas e ser útil para a população de vocês. Com certeza. Minha querida, qual é o conhecimento da nossa comunidade sobre a síndrome de Burnout? O que é? Então, na verdade, é a síndrome de burnout. Burnout. Desculpa. A síndrome de burnout, ela é a síndrome que é um conjunto de sintomas que ocorrem pelo adoecimento, pelo estresse no trabalho. Na verdade, a síndrome de burnout, ela surgiu assim, só relacionada ao trabalho. Então, ela literalmente, ela é conhecida dessa forma. Só que atualmente a gente já sabe que existe também o burnout em outras relações fora do trabalho. Entendi. O Roberto, nosso ouvinte, o Roberto Yamassuda, ele pergunta se existe alguma ação para prevenir essa síndrome dentro da comunidade dos professores. Então, se existe alguma estatística e como pode ser prevenido, como pode ser diagnosticado. E pergunta se é a mesma coisa que depressão ou síndrome do pânico. Então, a depressão e a síndrome do pânico, elas podem ser um sintoma da síndrome de burnout. Então, voltando lá para o começo, Zildete, na verdade, os professores estão mundialmente em segundo lugar de risco para a síndrome de burnout. Eles perdem só para os policiais. Então, no mundo inteiro, os policiais são a profissão que mais tem burnout. Em segundo lugar, são os professores. Por quê? A síndrome de burnout, ela se dá por várias razões, mas principalmente pela relação interpessoal. Então, todas as profissões em que tem uma relação com pessoas muito grande, a pessoa tende a se esgotar muito mais rápido. Porque as relações interpessoais são relações que esgotam, que cansam muito. Então, o que acontece? O professor, vamos falar aqui do Brasil. O professor no Brasil é um profissional muito mal remunerado. Então, ele tem que ter vários empregos para conseguir sobreviver. Então, ele tem uma frequência de relação interpessoal muito intensa. E isso torna o professor, assim, mais vulnerável ainda à síndrome. Então, a primeira medida preventiva seria limitar a carga horária. O professor, ele não pode trabalhar 8, 12 horas por dia. É uma atividade muito desgastante para ele ficar tanto tempo nessa atividade. Então, a primeira medida seria essa. A segunda medida, principalmente com professores que trabalham com ensino fundamental, ensino médio, é ele ter ajuda. Você dividir a responsabilidade pedagógica com outros alivia a sua carga de esgotamento. Uma outra questão, trabalhar com o alimento intelectual. O professor, ele precisa estar sempre se reciclando. Por quê?
na medida em que ele vai trabalhando no ensino, ele vai se desgastando e ele vai se esvaziando intelectualmente. Então ele precisa estar sempre se reciclando, fazendo congressos, fazendo cursos, fazendo treinamentos, para que ele possa se retroalimentar. Uma outra questão é ter intervalo durante as aulas. Ele não pode, por exemplo, se é um professor que trabalha 6, 8 horas, ele não pode trabalhar direto essas 6 ou 8 horas. A cada 2 horas ele tem que ter um intervalo de 15 minutos para ele tomar um café, para ele respirar, para ele sair daquele ambiente em que ele está com os alunos. Fundamental é atividade física, meditação. Hoje se fala muito em meditação no mundo inteiro. Por quê? É moda? Não, não é moda. A meditação é uma forma de você administrar o estresse, certo? Olha, que interessante. E o que acontece? A meditação, ela faz você desligar do entorno. Ela faz você centrar em você mesmo. Na medida em que você centra em você mesmo, você aciona os teus recursos internos, então você se retroalimenta. Então é muito importante isso. E não precisa ser nada muito complicado, não. A meditação, por mais simples que ela seja, mais efetiva ela é. Então, uma meditação que vai trabalhar com respiração e vai trabalhar com uma âncora e que a pessoa faça diariamente é o suficiente, não precisa ser nada muito elaborado. A atividade física também é fundamental. Exercícios de relaxamento também. Precisa ter lazer. O preventivo do burnout é lazer, é hobby. Muitas vezes você gosta muito de fazer uma coisa, mas você tem uma determinada profissão, então você acaba abandonando aquilo. O hobby é fundamental na prevenção. Então, essas são as questões mais básicas da prevenção do burnout. Mas nunca deve ser confundido com depressão ou com síndrome do pânico, né? Como? Nunca pode ser ligação, não estou confundido. conseguindo te ouvir direito. Nunca deve ser confundido com depressão ou síndrome do pânico, não é? Não. O que acontece? Existem poucos especialistas em burnout aqui no Brasil. A gente está falando do Brasil, certo? Então, existem poucos especialistas. Então, frequentemente, tanto médicos, psiquiatras, quanto neurologistas, psicólogos, confundem uma depressão com a síndrome de burnout. Na verdade, depressão e síndrome do pânico é apenas sintomas da síndrome. Elas não são só isso. É muito importante, quando você tem alguém com depressão, você investigar muito bem, e é para isso que serve a psiconeuro. A psiconeuroendocrinoimunologia, esse nome comprido que você falou no início aí, ele mostra justamente a inter-relação que existem entre os nossos sistemas. Porque a gente não é um corpo e uma mente. Não, a gente é um corpo que tem uma mente, que tem um espírito e que tem uma alma. E tudo isso está integrado. Tudo o que acontece com você no dia a dia, porque o estresse faz parte do dia a dia. Então, mas nem sempre esse estresse que faz parte do dia a dia vai te adoecer. Quando que ele vai adoecer? Quando ele for frequente. Então, quando você tiver uma situação de estresse que te faz sofrer, porque não é toda situação de estresse que te faz sofrer, tem muito estresse que é prazeroso, né? Mas toda situação de estresse que te faz porque sofrer. viver é resolver problemas, né? E hoje em dia, a medicina tende mesmo a ser mais integrada. E eu percebo nesse nome comprido, que é a psiconeuroendocrinoimunologia, que nós temos aqui a psicologia, a neurologia, a endocrinologia e a imunologia, né? Então juntou tudo aqui. E porque cada uma dessas especialidades, elas estando acopladas, claro que elas vão dar mais referências, vão ampliar o leque, não é mesmo? Sim, na verdade, embora o nome seja muito complexo, né, e o manejo dela seja complexo também, na verdade ela é muito simples, ela é muito objetiva. Tudo que a gente sente primeiro no corpo.
E a gente sente no coração. Aquela história que o coração era só uma figura, era figurativo. Hoje a gente já sabe que não é bem assim. A gente sente sim tudo no coração. E o que o coração está sentindo, ele manda para o teu cérebro o que ele está sentindo. E aí é que vai se processar a integração, porque aí o cérebro vai decodificar o que você está sentindo. Então, se você está sentindo, se você está sofrendo, se você está triste pela situação, pelo que ocorreu, ele vai mandar mensagens para a tua hipófise que vai liberar hormônios para o teu corpo. E é aí que você pode ou não adoecer. Porque se você recebe hormônios que te causam dor, aí você vai adoecer. Mas você vai adoecer se isso for frequente. O burnout, ele se dá justamente pelo estresse frequente no ambiente de trabalho. Depende também das condições internas, porque tem pessoas que são mais sensíveis a determinadas situações e tem outras pessoas que são menos sensíveis. E aí também tem a forma de você enfrentar, porque às vezes você tem pessoas extremamente sensíveis, mas que elas encontram forma de enfrentar as situações em que elas conseguem sair bem daquilo. E às vezes você encontra pessoas menos sensíveis, né? Pessoas assim, digamos, que você olha e fala, nossa, ela é forte, mas ela não consegue encontrar formas efetivas de enfrentar as situações, aí ela adoece. Mas, efetivamente, o burnout, ele vem do estresse, e só se o estresse for frequente e se a pessoa não encontrar formas de enfrentar aquilo de uma forma que a proteja. Certo, eu estou aqui com vários professores aqui. Eu ainda não estou ouvindo bem, Gildete. Fui, aumenta meu som para a doutora Fátima, por favor. Nós estamos conversando hoje com a doutora Fátima Bortoletti. Estamos falando de um assunto muito sério e que a maioria desconhece, eu creio, porque essa síndrome de burnout, ela é nova, eu acho. Doutora, foi descoberta há pouco tempo, burnout colocou essa síndrome desde quando? Então, na verdade, ela é nova no conhecimento leigo. Agora que as pessoas estão atentando para o burnout, né? Mas cientificamente, ela já está sendo pesquisada há mais de 30 anos no mundo inteiro. Por exemplo, na Espanha, é um centro muito grande de pesquisa de burnout. Entendi. E o Brasil, como tem uma relação muito grande também com esse centro de burnout da Espanha, de estresse, também já está pesquisando há muito tempo. É que para o público leigo, isso ainda é mais ou menos uma novidade. Só que, inclusive aqui no Brasil, já existe uma lei que protege a pessoa que está diagnosticada com uma síndrome de burnout, e a empresa é responsável por ela. Então, normalmente, quando você tem a síndrome de burnout, ela vem silenciosa, né? Então, ela vai se instalando e você não vai percebendo. E vão vindo os sintomas. Porque como ela decorre do estresse, os sintomas são muito variados. Você tem não só a síndrome do pânico, a depressão, você pode ter aí um isolamento progressivo, mas você tem também os sintomas físicos. Você tem problemas cardíacos, de hipertensão, de diabetes, de baixa imunidade, que aí entra aí muito lúpus, câncer, porque assim, o burnout, ele pode matar, porque ele pode se desenvolver dentro de um padrão de uma doença que pode matar a pessoa. Então, já existe uma lei, sim, já existe uma lei que quando a pessoa está diagnosticada pelo burnout, ela é afastada do trabalho quando necessário, porque nem sempre você precisa afastar do trabalho, né? Eu trabalho com burnout há 17 anos aqui no Brasil, e eu afastei duas pessoas só do trabalho. Todas as demais foram possíveis trabalhar mantendo elas na atividade delas, tá? Mas quando é necessário o afastamento, a empresa
ela é responsável pelo tratamento dessa pessoa até quando for necessário. E essa síndrome é conhecida também como a síndrome do esgotamento profissional, né? Isso, que é o nome mais brasileiro, né? E ela tem nos workaholics as suas vítimas potenciais, né? Porque esse pessoal que trabalha dia e noite chegam à exaustão, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. É e não só esses. Por exemplo, qualquer profissional que goste muito do que faz, que seja super dedicado e que tenha o maior prazer fazendo o trabalho dele, que seja aquele profissional que veste a camisa. Esse é o que tem mais chance de ter síndrome de burnout. Porque ele ultrapassa os limites. Ele gosta tanto do que ele faz que ele ultrapassa os limites. E lembra que eu falei que também existe estresse que dá prazer? O estresse que dá prazer, se ele é um estresse continuado, ele também adoece. Geralmente não. Há pessoas que se afundam no trabalho para se esquecer de outros problemas, né? Ou como fuga também, né? Sim, aí é pior ainda, Zildete. Aí é pior ainda. Por quê? Lembra que eu te falei daquela coisa que você sente no coração e manda a mensagem para o cérebro, e o cérebro libera os hormônios e é eles que vão adoecer? Então, por exemplo, se você tem algum problema pessoal muito grave, que você não aguenta, então você se afunda no trabalho para não pensar naquele problema, o que acontece? Você se afundar no trabalho, você se distrai. Só que o problema continua lá. E o problema continua lá, liberando hormônios que te fazem sofrer. E esses hormônios que vão sendo despejados no teu corpo, esses também vão desenvolver quadros psicossomáticos. Nossa. Eu tenho aqui o nosso ouvinte José Nereu. Boa tarde, José Nereu. Ele diz assim: do que adianta perder a saúde para conquistar o sucesso? É verdade, não adianta nada, né? Eu acho que as pessoas têm que ter regras, têm que levar a vida pausadamente, comedidamente, não é, doutora Fátima? Sim, e o que o Nereu falou acontece com muita frequência, né? Então, são profissionais que se dedicaram muito, porque tiveram excelentes oportunidades de trabalho, se deram muito bem, se esqueceram da vida pessoal, e aí, quando eles estão lá no topo, eles se dão conta que esse sucesso profissional todo, ele não preencheu aquele vazio que ele deixou lá atrás. Nós somos seres que têm vários compartimentos e a gente precisa cuidar de todos esses compartimentos. O trabalho é um deles, as relações pessoais é outra, né? As relações conjugais, familiares, as relações sociais é outro. A parte do lazer é fundamental. Cada um gosta de fazer uma coisa diferente. E essas coisas que estão ligadas ao lazer são as coisas que nos trazem prazer. Então, qual é o efeito delas no corpo? Você está no lazer, você sente, o teu coração sente o prazer, manda essa mensagem para o cérebro vai liberar aí ocitocina, dopamina, que são hormônios que fazem você sentir mais prazer ainda e aliviam as suas dores, aliviam as suas tristezas. Por isso que é importante. Então, todos esses compartimentos, eles precisam ser atendidos e não só o trabalho. É mesmo. Eu tenho aqui a nossa ouvinte Michele. Boa tarde, Michele. Ela diz assim: o meu marido, ele é tão louco pelo trabalho que ele esquece dos filhos e esquece de mim. E quando há necessidade de que nós participemos do trabalho dele, ele não admite, anulando os filhos e me deixando muito descontente. O que eu posso fazer? Sério, você tem um grande problema, né? Porque jamais uma pessoa deve se dedicar tanto ao trabalho e esquecer família, principalmente mulher e filhos, porque isso vai causando muita tristeza
na família, muito isolamento, e a família vai se enfraquecendo. Então ele precisa, sim, de uma ajuda para perceber que esse lado está sendo esquecido e que ele precisa resgatar isso. Você, enquanto esposa, os seus filhos, precisam mostrar isso para ele. Mostre isso para ele. Mostre o quanto vocês estão sofrendo com tudo isso, o quanto isso faz mal para vocês. E, na verdade, isso vai fazer mal, muito mal para ele, daqui a bem pouco tempo. Porque o burnout, ele não espera o final da vida para se manifestar, não. O burnout, ele é uma doença que se manifesta até mesmo em jovens. Qual é o perfil da pessoa que sofre a síndrome de burnout? Olha, quem mais tem burnout são os profissionais mais dedicados, os profissionais que se identificam muito com o seu trabalho, que colocam o trabalho na frente de tudo na sua vida, que tem dificuldades para enfrentar as situações estressoras no trabalho e que deixam de lado toda a sua vida pessoal para se dedicar exclusivamente ao trabalho. Essa pessoa não escapa do burnout. Existem sinais que a gente possa identificar uma pessoa com essa síndrome? Sim, sim. Primeiro, a pessoa que está com burnout, quando ela está assim, já no meio do caminho, e que ainda é possível tratar, né, porque quando ela está lá no fim da linha, já não dá para fazer mais nada, né? Inclusive, ela chega num ponto que ela não consegue mais trabalhar em lugar nenhum, né? Existe sim. Você vê, a pessoa que está com burnout, ela acorda de manhã e ela tem que fazer um grande esforço para levantar da cama para ir trabalhar. Ela não tem vontade de levantar da cama para ir trabalhar. Quando ela chega no final do dia, ela tem a sensação de que ela não tem mais energia para fazer nada, que o trabalho esgotou as energias dela. Uma outra coisa, já num nível um pouco mais avançado, ela começa a se isolar socialmente, ela não tem vontade de ver os amigos, ela não tem vontade de ver a família, ela se torna uma pessoa extremamente irritadiça, agressiva, ela não tem mais paciência com as pessoas. Esses são os sintomas mais visíveis do burnout. O nosso ouvinte, Glauco Oliveira, boa tarde, Glauco. Ele diz assim, boa tarde, doutora Fátima. Uma pessoa que sofre da síndrome de burnout pode processar a empresa em que trabalha por assédio moral? Boa tarde, pode sim. Como eu falei para você, uma das questões que mais causa o desgaste é a inter-relação pessoal. Na inter-relação pessoal, a gente tem várias situações que causam desgaste aí, só que o assédio moral é o principal deles. Só que tem algumas coisas que a lei deixa bem claro. Então, o assédio moral, ele só se caracteriza como um assédio moral se ele for frequente. Se você tiver um único episódio de agressão, de humilhação, de difamação, de situações em que coloquem a sua autoestima para baixo, de críticas. Se você tiver uma única situação, ela não é considerada assédio moral. Ela só é considerada se isso for frequente. Se isso for frequente, sim, aí você consegue acionar e você consegue ganhar. Se você for na internet, você colocar lá burnout, assédio moral, você vai ver uma série de processos que existem e que deram ganho pro funcionário. Só que você tem que provar. Então você tem que ter testemunhas, você tem que ter gravações, você tem que ter situações que provem isso. E se o assédio moral ele acontecer não só com você, mas ele acontecer também com outros funcionários, e vocês entrarem com um processo contra a empresa em grupo, é muito mais fácil até de vocês ganharem o processo.
Então, eu estou aqui com muitos professores, a Lana, boa tarde, Lana, vários mesmo, a Luísa Barros, Luísa Barros, temos aqui o Rodrigo, boa tarde, queridos, são professores, e eles dizem assim, que além da exaustão, a exaustão emocional, que é caracterizada pela falta de energia, de entusiasmo, sentimento que eles têm, eles também se sentem infelizes e insatisfeitos com o salário. Então, tudo isso junto faz com que eles se sintam negativados, se sintam insatisfeitos. Então, o professor também sofre mais essa depreciação. Sim, foi como eu falei inicialmente, né? O professor acaba tendo várias turmas para ele conseguir sobreviver, porque o salário é tão baixo. E o nível de exaustão de um professor é gritante. Não é à toa que o índice de burnout entre os professores é tão alto. E os professores têm que ficar atentos, né? Porque normalmente, quando a pessoa percebe que ela está esgotada, ela já está num nível de burnout muito adiantado. E o tratamento disso acaba sendo um tratamento muito doloroso e muito longo. Então tem que perceber antes. Não pode deixar chegar lá nesse nível de exaustão. Entendi. É muito importante. A Bia, o Décio, o Moacir, o Rodrigo, o Carlos Barbosa, eles querem que nós falemos sobre os alunos, porque os alunos com exaustão sofrem repetência, também a influência na qualidade de ensino, tem o Carlos falando dos pais que sobrecarregam os filhos com muitas coisas, como inglês, balé, karatê, a escola. Se isso também sobrecarregando com tantas disciplinas o aluno, também pode sofrer da síndrome. Com certeza, como eu falei, né, jovens hoje têm burnout. Né? Você vai encontrar, por exemplo, o jovem que vai prestar faculdade, ele já entra na faculdade com burnout. Agora, as crianças, você tocou num ponto muito importante. A gente precisa atentar para essa agenda workaholic que a gente está fazendo para as crianças. Para ocupar. Acho que assim, até entendo os pais, eles ficam preocupados em ocupar a criança para que ela não se ocupe de coisas que não seriam aí adequadas. Mas, por exemplo, a criança não vai perder nada em assistir um pouco de televisão, sim. Ela não vai perder nada em ter tempo ocioso, sim. Todos nós precisamos disso. A gente não pode lotar o dia de uma criança com uma agenda que ela não tenha tempo para nada. Ela vai esgotar, sim. E isso não é de modo algum saudável. E os pais, além de sobrecarregarem com muitas atividades, ainda exigem que o filho seja o melhor, que ele seja o primeiro no karatê, que ele fale inglês fluentemente, que ele tire notas altas na escola. Sim. Agora me diga, como que uma pessoa que tem uma agenda sobrecarregadíssima vai poder desempenhar bem as funções? Realmente. Nem criança e nem adulto. Nossa, ontem eu li uma matéria tão bonita, veio para mim na internet, dizendo que o filho queria só um colo, que ele queria só um abraço, que o pai isso também faz parte, né, de um carinho, né? Sem dúvida. E olha, quantos pediatras, né, quantas pessoas você escutam? Você tem um bebezinho no berço chorando, e à noite os pais querem dormir, o bebezinho chorando, e os profissionais, as pessoas em geral falam, deixa chorar que ele acostuma e dorme. Realmente, nós somos seres humanos que a gente precisa de amor, nós somos movidos a amor. Se a gente pede amor e não tem, chega uma hora que a gente desiste. Só que essa desistência é sinal de depressão. Isso frustra, dá frustração. O abraço é muito importante.
O abraço, aquele abraço bem dado, aquele abraço gostoso que você envolve o outro, que o outro te envolve, que você sente a batida do coração do outro, que você sente o calor do outro. Isso faz bem para a alma. É verdade, é verdade. Olha, eu vou só falar um pouquinho do texto, porque ele é tão lindo, eu quero compartilhar. Os filhos querem colo sempre. No dia 12 de maio de 2011, uma amiga do meu filho pulou do 8º andar do prédio onde eu morava, na rua Emiliano Perneta. Era uma adolescente. Tinha acabado de almoçar, estava com o uniforme do Colégio Bom Jesus e a mochila nas costas, o que indicava que iria para o colégio à tarde, pois nas quartas e sextas eles têm aula o dia todo. Foi um choque para todos os colegas. Aí vem a pergunta, por quê? Ela tinha apenas 15 anos. Que problemas uma menina de 15 anos pode ter? Fiz essa pergunta ao meu filho e a resposta me deixou chocada. Ele me disse, mãe, eu acho que era falta de colo. Questionei, como assim? E ele me disse, hoje em dia, os pais trabalham praticamente o dia todo, sempre com a mesma desculpa de que querem dar aos filhos tudo aquilo que nunca tiveram. E na maioria das vezes eles estão conseguindo. Eles estão dando um estudo no melhor colégio, cursos de idiomas, dinheiro para gastar no shopping, um computador de última geração para o filho, ficar enfiado em casa durante o pouco tempo livre que sobra, roupas, tênis, celular, tudo muito caro e etc. Sempre cobrando da gente boas notas, pois estão investindo muito. Na maioria das vezes, os pais não têm mais tempo para os filhos, não conversam mais, não fazem um carinho. Ele fez uma pausa. Eu estava boca aberta com o que ele acabara de falar-me e meus pensamentos foram a mil. Mal comecei uma frase. Meu filho, você tem razão. É isso mesmo. E ele me interrompeu dizendo, mãe, quando a gente chega em casa, o que mais a gente quer é o colo da mãe. Quando vai mal nas provas ou quando acontece alguma coisa ruim, a gente quer colo. Por que você acha que hoje tantos jovens são quase revoltados? Na maioria das vezes, eles estão querendo chamar atenção, ser notados, só que no lugar errado e da forma errada, na rua e com violência. Dei um grande abraço no meu filho, beijei-o com muito carinho e ele disse, meu filho, espero que a morte da Joana não tenha sido em vão, pois quem sabe desta forma, muitos pais vão repensar suas atitudes para com seus filhos. Ele olhou-me carinhosamente e concluiu, antes de sair para a escola, não somos máquinas, mãe. Não somos todos iguais. Não é porque o filho da vizinha tira só 10 que todos nós vamos tirar 10. Talvez nem todos nós queiramos falar inglês. Seus olhos cheios de lágrimas revelavam a dor que sentia pela morte da colega e, ao mesmo tempo, o quanto meu filho valorizava a nossa família. Já fora de casa, ele voltou correndo e me deu um forte abraço e me disse, mãe, obrigado por eu poder contar sempre com você nos maus momentos. E obrigado também pelas broncas, porque eu sei que mereço. Eu vou parar por aqui, o texto é bem longo, porque eu quero conversar também com a nossa querida psicóloga, doutora Fátima Bortoletti, sobre esse problema, como os jovens hoje em dia estão se suicidando. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Pois é, o índice de suicídio dos jovens está altíssimo, altíssimo. Por quê? Nós estamos vivendo na era virtual. As relações, se você perceber, as pessoas dentro de uma casa, elas conversam pelo celular. É verdade. Antigamente, a gente tinha que brigar com os filhos para soltar o telefone, porque ele ficava horas conversando com o amiguinho. Agora ele não conversa com o amiguinho, agora ele escreve. É verdade. E é impressionante como eles veiculam toda a questão afetiva por ali. Se virtualizou o afeto. Isso faz muito mal. Muito mal. Tem um filme passando agora, eu não sei se ele está no Brasil todo, deve estar, que chama O Jogador Número 1. Eu não assisti ainda, mas me chamou muita atenção a chamada do filme. Que é um adolescente, ele se passa no ano de 2049,
E é um adolescente que ele vive em função do celular, só que para realizar o último jogo, ele tem que largar o celular e retomar o afeto na vida. Me chamou muita atenção isso. Por quê? Embora eu não tenha assistido o filme ainda, estou muito curiosa para assistir esse filme, isso mostra justamente o que está acontecendo. Os nossos jovens, eles estão se esquecendo, eles são instrumentalizados para viver o virtual, se afastou do humano. Só que nós somos seres humanos. O humano é feito para viver em grupos, o humano não é feito para viver isolado num quarto com celular. É mesmo, que sem contar o perigo do tipo baleia azul, Sim, né? Claro. No novo aplicativo chamado SimSim, que fez o menino também se matar, um menino de 14 anos essa semana, que todo mundo ficou horrorizado. A doutora Loriti Breol me mandou desesperada, falou: Zildete, eu postei essa informação para alertar, para mostrar para as mães, para ver o que os filhos estão vendo na internet, né? Então, mas você vê, quando você conversa com os jovens não querem morrer, eles querem viver. Só que eles não estão suportando a vida que eles têm hoje, Zildete. A vida que o jovem tem hoje é uma vida muito chata. É uma vida de muitas exigências. É uma vida de pouca solidariedade e muita competição. Quantos jovens não escutam na escola: olha, não deixa ele colar de você porque ele é o seu concorrente. Ou seja, aquela coisa de passar, solidária, de você passar cola pro amigo, ela não existe mais. Por quê? Não, ele é meu concorrente. Ninguém aguenta viver assim. Não existe mais vulnerabilidade, né? Agora você vai encontrar, eu atendo uma população na faixa dos 30 e poucos anos, muito interessante, né? Que eu vejo que essa faixa etária já acordou. Então eles não querem mais nem trabalhar numa empresa que não seja solidária. Eles não querem mais uma empresa que fique estimulando a produtividade com a competitividade. Então eles estão acordando já. Só que o adolescente, ele ainda está muito lábil emocionalmente, ele não encontra um ponto de apoio. E ele quer agradar os pais. E na cabeça dele, ele tem que ser muito bom para agradar os pais. E a gente até sabe, né, Zildete, aqueles que vão muito bem na escola, seguramente não é os que vão bem, né, profissionalmente. Você vai encontrar aqueles alunos que eram péssimos alunos que saíram muito bem na profissão. Agora, tudo é movido pelo amor. Tudo é movido pelas relações. Tudo é movido pelos limites de cada um. Cada pessoa tem um ritmo diferente. E isso tem que ser respeitado. E só quem pode perceber qual é o próprio ritmo é a própria pessoa. E nem sempre uma carreira espetacular é realização, né? Não, nem claro sempre aquele aluno que só tira 10, ele é feliz. Não, claro que não. Pelo contrário, né? Ele é motivo de bullying. Muitas vezes ele é isolado do grupo porque ele tirou nota 10. Eu já tive eu já tive paciente que ele escondia a nota dos amigos para não ser excluído do grupo. Sim. E também nós temos a necessidade de autoafirmação, a dedicação intensificada ao trabalho, que a pessoa precisa disso para se mostrar, para poder se destacar. Então isso vira uma coisa assim de perseguição até. A pessoa fica persecutória mesmo. Fica focada naquilo de uma forma obsessiva, né? Sim, e é por isso que a meditação é muito importante, Zildete. Porque a meditação, ela te tira do mundo e ela faz você voltar para você mesmo. Então você precisa fazer meditação diariamente, porque aqueles momentos faz você se conectar com a tua essência, e a tua essência, ela se fortalece e ela fica sempre se manifestando, te mostrando aonde que não está bom para você. Existe também um recalque, né, dos conflitos. A pessoa sente tanta coisa que fica recalcada e não sabe nem como sair, né? Sim. E os recalques, esses sim, eles são um estresse frequente
E é um estresse que não vem de fora, é um estresse que vem de dentro, que ele é mais perigoso ainda e que com certeza leva para o adoecimento, porque a psicossomática, a somatização, nada mais é do que aqueles sentimentos que você guardou dentro de você e eles ficam lá como uma massa, crescendo, se fortalecendo e fazendo mal para o teu corpo. É verdade. Olha, a nossa ouvinte Paula Brown, a Fábia, o Dan Waldschmidt, quem mais? Deixa eu ver aqui. Felipe, todo mundo aqui dizendo que as pessoas que chegam no alto, que chegam no auge, né? Eu estou resumindo o que todo mundo falou. As pessoas que chegam no auge, elas se tornam vazias ou agressivas. Por que isso acontece? Então, as pessoas que têm um sucesso grande e que se tornam vazias e agressivas, isso já é um sinal de burnout. Ah, é? É, porque assim, quando você preencheu a tua vida com o trabalho, a tendência é você ter sucesso, porque se você se dedica, você tem sucesso. Só que você esquece do resto, então a tua vida fica sem sentido. Por quê? Porque aquele sucesso, aquela glória, aquilo que alimentou a tua vaidade, não vai alimentar as tuas necessidades básicas de ser humano. E a gente tem necessidade básica, sim, do contato com o outro. É incrível como existe a necessidade extrema de se ter equilíbrio, né? A conclusão que a gente chega, né, de falar sobre tudo e uma isso. outra questão, né, porque quem desenvolve o burnout, né, nós temos, assim, necessidades básicas, que elas pertencem à nossa estrutura mais instintiva, mais primitiva do corpo, né? A gente tem necessidade de comer, a gente tem necessidade de beber água, a gente tem necessidade de dormir e a gente tem necessidade de sexo. Por quê? Porque a gente precisa alimentar o corpo, porque a gente precisa hidratar, porque a gente precisa estabilizar o espírito, a alma, por isso que a gente precisa dormir, e a gente precisa de sexo, porque a gente precisa ativar a nossa fonte energética, que é ela que dá energia para a gente fazer tudo na vida. Verdade. A pessoa que se dedica só ao trabalho, ela negligencia tudo isso. Ela esquece de tomar água, ela esquece de comer, ela esquece de dormir e ela não tem energia para fazer sexo. E depois adoecem, né? Com certeza. Isso é certeza. E ficam lotando aí os consultórios de psicologia. Entendi. Que loucura isso, que loucura. O que a gente está falando é muito sério, é uma coisa assim, até preventiva, né, para quem estiver nos ouvindo, para não agirem dessa forma, para terem assim mais consciência de tudo que nós estamos falando, não é mesmo? Sim, e manter atividade física, fazer meditação, ter um hobby, ter atividade de lazer, se afastar do celular por algumas horas, sabe? Ninguém precisa ficar grudado no celular. E os professores aí que estão aqui falando comigo, que lembrem também que os alunos também não devem ser tão sobrecarregados, né? Se eles têm que cumprir o programa, que nem tem uma professora falando aqui para mim, que ela tem que cumprir o programa de aula. Que se cumpra o programa de aula de uma maneira mais leve, né? De uma maneira mais sutil, que se converse mais na sala, que se coloque as matérias de uma forma mais humanizada, que os alunos possam sentir a vida por exemplos. Tudo isso é importante, né? Sim, sem dúvida. Né? E que os pais, assim, o que acontece? Os pais, principalmente os pais dessa geração aqui, né, foram pais que não tiveram muita coisa, então eles querem dar tudo pro filho para compensar o que eles não tiveram. O que fez falta para eles, pode não fazer a menor falta pro filho. A gente tem que estar atento à necessidade de cada um. E ao limite de cada um também, né? É verdade. Eu estou vendo aqui na internet, falando sobre a síndrome de burnout, tudo que ela traz, né? Então eu achei interessante, vou dizer para vocês, esgotamento, exaustão, estresse, perda de apetite, crises
irritabilidade, tudo que a doutora já falou, contra-relógio, falhas de memória, cansaço, pressão, frustração, controle excessivo, precariedade, frustração e doenças, é o que a gente acabou de falar aqui, né? E o apagão, né? Também tem essa, né? Tem o apagão, né? Sim. Quando você está na exaustão, a chance de você ter, por exemplo, quadros tipo um AVC é altíssima. A tua memória vai lá para o chão. Os teus reflexos ficam diminuídos. O teu raciocínio fica lento. Todas as tuas funções sofrem uma queda. Pessoas que também não têm resiliência, né? Então a resiliência, né, é uma coisa assim. Tem pessoas que já nascem resilientes. E tem outras que aprendem a ser resilientes. Então, assim, as situações difíceis na vida, o estresse na vida, todo mundo tem, faz parte. Né? Então, você precisa desenvolver formas de enfrentar esse estresse, formas que tornem mais fortes. Isso é ser resiliente. Tem pessoas que conseguem fazer isso sozinhas, tem pessoas que não, que precisam de uma ajuda terapêutica para isso. E fazer terapia hoje em dia não é uma questão de, nossa, estou doente, estou ficando louco, não é nada disso. Hoje o foco da terapia é justamente esse, desenvolver atitudes de enfrentamento que sejam frutíferas diante das situações estressoras da vida. É verdade. A senhora no começo da entrevista falou que as pessoas que ficam mais expostas são as profissões de professores, que eles aqui me bombardearam de perguntas, né? E também de policiais. Os policiais estão em primeiro lugar. Pois é, e nós temos aqui na nossa rádio uma grande maioria de promotores, procuradores, delegados, muitos policiais que estão nos ouvindo. Eu queria que a senhora falasse um pouco, porque eles estão passando por momentos tão difíceis. Muito, né? O momento político atual está deixando realmente os policiais numa situação ainda muito mais vulnerável do que aqueles naturalmente já são. É verdade. Né? Porque eles têm que lidar com violência, com agressão, com morbidade, né? Com morte. Eles são bombardeados de ambos os lados, porque a sociedade bombardeia. Fora a fase política que eles estão passando, né? Porque eles estão passando uma fase política muito difícil, né? Eles estão sendo deflagrados, né? Sim. E na verdade as pessoas não entram na questão humana do policial e não percebem que ele é uma pessoa como qualquer outra. E que ele é cobrado do policial que ele seja troncudo, que ele aguente qualquer situação de agressão, de violência, que ele aguente assédio, que ele aguente inclusive assédio sexual e que ele saia bem de tudo isso. Por quê? Principalmente quando se fala de mulheres, né? Se ela não aguenta um assédio sexual, ela é tida como não, você então nem serve para ser policial. Então, é cobrado do policial que ele não seja humano. É cobrado dele, na verdade, que ele não tenha compaixão. Só que ele é uma pessoa como qualquer outra. E ele sofre assédio moral como qualquer outra. E hoje, pela atual situação do Brasil, ele está sofrendo muito mais assédio moral do que sofria até então. E a perda de poder também, porque eu acho que o policial tem que ter um poder de corrigir, de mandar, de controlar, de dominar uma situação, né? Então essa perda de poder está fazendo com que eles se anulem, né? Isso também é terrível. Fora os problemas políticos, como eu já disse, que eles têm sofrido tanto, né? Tantas pressões. A perda de poder, ela é muito perigosa.
um policial, porque ela mexe com a autoestima, ela rebaixa a autoestima, ela faz com que o policial se sinta incapaz, incompetente. É muito difícil. É feito um exame, né, antes que eles sejam policiais, para ver se eles vão conseguir aguentar. Isso é tremendo, né? Eu tenho uma amiga que ela era muito doce e ela não conseguiu entrar. Eu falei, olha, ainda bem, acho que foi um livramento para você, né? Porque cuidar de você, antes de tudo, é fundamental para você ter uma vida satisfatória em todos os aspectos, né? Então a gente está falando de policiais, está falando de professores, mas na verdade o que a doutora Fátima Bortoletti, que é uma grande psicóloga, especialista em endocrinoimunologia, difícil de falar, hein? Não é? Eu estudei antes, em psiconeuroendocrinoimunologia. Eu falei, nossa, mas é só pensar em cada parte, né? E a doutora realmente, ela é especializada, veio falar pra gente da síndrome de burnout, que eu achei que era burnout, né? Eu li errado, é burnout, estresse, a gente prometeu de falar da saúde da mulher, mas a gente está falando da saúde de todo mundo, a gente já falou dos professores, dos alunos, né? A gente está falando de uma necessidade atual, que a vida atual, ela grita, ela precisa de ouvir os conselhos da doutora Fátima, né, que a gente está falando aqui. É tão bom para que todos possam se equilibrar, né? E fundamental. Precisam fazer meditação. Meditação. E o que a senhora acha da religião nesse patamar? É a pergunta do Goldberg. Então, a religião, quando você não se deixa escravizar e manipular por ela é um ponto muito positivo. Por quê? O orar em si, independente da religião, mas o orar em si, ele funciona como uma semi-meditação. Sim, né? É verdade. Então, é um ponto positivo, muito positivo. O que você não pode se deixar é manipular por nenhuma religião, por nenhuma política. Na verdade, o ser humano, ele não pode se deixar manipular, nem escravizar por nada. Ele tem sempre que buscar a sua divindade interna. Quando você ora, quando você medita, você busca a tua divindade interna, que é a tua energia. E isso faz muito bem. Sim. Eu acho que falar com Deus é um grande apoio, um grande desabafo, é uma força que a gente recebe, é uma energia maravilhosa, né? Eu acho que o que falta Deus muito... está dentro de nós, né, Zildete? Deus o que está falta dentro de muito cada para as um de crianças nas escolas é essa noção também. Eu acho que muita gente não se suicidaria se tivesse a noção de quem é Deus, né? De quem é essa força maravilhosa que pode resolver muita coisa, né? Pode dar muito apoio. E as pessoas precisam aprender a evocar Deus dentro de si própria. Sim. Todas as religiões falam isso, como Deus está dentro de você. E você precisa aprender a chamar esse Deus, essa divindade que está dentro de você e usar ela em teu benefício. Porque numa situação difícil, se você se isola e busca o teu Deus, a tua parte divina aí, você encontra saídas. E às vezes a saída é justamente dar um passo para trás. Sim. E o Milton diz assim, na oração que fazemos na Igreja Católica, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. O ventre está dentro de nós, aonde Deus habita. Então é verdade, né? Eu acho que... E ele falou a verdade. Né? Porque a energia de vida que nós temos, né, que ela é ativada até pela sexualidade, ela fica no ventre. Então esse simbolismo do cântico católico, ela fala exatamente disso, dessa energia divina que nós temos dentro do nosso ventre. Sim, e a Igreja Cristã diz que é bom ter Deus no coração,
né? O coração também como órgão vital, que passa o sangue para o corpo inteiro, né? O sangue que é vida. Então também é importante a gente ter Deus no coração, essa energia que a gente busca, não é? É importante para o equilíbrio, é importante para não haver suicídio, é importante para não haver o estresse e para fazer essa meditação que a doutora está falando. Eu acho muito bacana que vocês tenham que a senhora também, né? Então, dê você essa se lembra visão. que eu te falei que tudo passa pelo coração? É mesmo. Então, quando é você mesmo. fala de Deus no coração, você está falando de usar essa energia divina para tudo que você está sentindo. Que coisa linda. Que Você vê coisa que a linda. ciência e a religião, elas estão interligadas. Elas não existem isoladamente. É, porque quando a gente fala em religião, a gente não está falando em placa, né? A gente não está falando dessa ou daquela. A gente está falando da comunhão do homem com Deus, né? É isso que é importante. A gente não está falando de hábitos e costumes. Eu também acho isso. Eu sou completamente contra a hábitos e costumes. Eu acho que cada um tem que ter aquele seu momento de meditação, como a senhora falou, com Deus, consigo, com o interior, né? Colocar os pingos nos is, conversar, trazer para dentro de si aquela compaixão, aquele momento de reflexão, né? Que vai dar um equilíbrio, evidentemente. Sim. Minha querida doutora Fátima Bortoletti, que honra tê-la aqui, que coisa boa. Nós nem sentimos passar essa hora, hein? É verdade, né? Não é verdade? Foi uma hora com uma conversa assim altamente edificante, esclarecedora. Eu quero convidá-la para estar sempre aqui conosco, tá bom? Olha, Zildete, foi um prazer falar com você. Eu tenho um carinho muito grande. A rádio fica em Natal, não é isso? Não entendi? A rádio fica em Natal, não fica? Não. A rádio fica em São José dos Campos. Ah, São José dos Campos. São José dos Campos, ela é retransmitida pela Rádio 89 e nós temos a rádio na internet que fica o tempo todo no ar, online. Tá, mas é um prazer, foi um prazer muito grande estar com vocês. Eu muito obrigada, nós também. Tema, né, porque eu acredito muito na prevenção, não só do burnout, mas de todas as áreas, e esse nome comprido aí, que é a psiconeuroendocrinologia, é uma coisa que vive, está presente na rotina de todo mundo e que a gente precisa entender e precisa usar ela a nosso favor. Então, foi muito bom poder falar disso com vocês e espero realmente ter colaborado com as pessoas que estão nos ouvindo. Demais, muito obrigada. Muito obrigada. Que a senhora tenha um grande fim de semana, uma semana linda e esteja mais vezes conosco. Muito obrigada, viu? Obrigada, Zildete. Grande abraço. Obrigada. Queridos ouvintes, num oferecimento de Ao Céu para a Saúde, tivemos mais uma hora inteirinha para falar da especialidade da doutora Fátima Bortoletti, psicóloga, especialista em psiconeuroendocrinoimunologia, e falamos hoje sobre a síndrome de burnout, que é uma síndrome muito importante, presente na vida de todo mundo, uma síndrome do esgotamento profissional. Eu agradeço a audiência e vamos estar juntinhos sábado que vem, pontualmente ao meio-dia. Obrigada ao Céu Pro Saúde, obrigada, querida Rádio Showtime, um beijo para vocês e até semana que vem. Ao Céu, 25 anos. Agradecemos aos parceiros pela excelência dos milhares de atendimentos prestados aos nossos clientes. Ao Céu, 25 anos. A serviço da vida e da saúde. Você ouviu na Showtime Ao Céu Pro Saúde. Ao Céu. Ao Céu Pro Saúde.
Showtime Web Radio.